Se eu me garanto sempre numa glória do passado, eu estou abrindo mão de uma expectativa daquilo que Deus pode fazer no futuro. Isso aqui é um exemplo claro. Irmão, uma das coisas que mais tem sabotado ministérios ao longo do tempo se chama formato. A gente cria um formato, a gente entende uma linguagem, a gente entende uma forma como Deus flui, e a gente fala, já entendi, isso funciona. A gente quer perpetuar formatos como se eles fossem a zona de graça do fluir de Deus. André, não estou entendendo, eu vou te explicar melhor. Tem igrejas que fazem há décadas as mesmas coisas, não porque Deus não está fazendo coisas novas, mas porque eles pararam numa janela temporal e acham que Deus só faz do jeito que eles viram Deus fazer. Deus não tem um formato porque ele não cabe numa caixa. Deus, ele não flui de uma forma única, porque a cada estação Deus usa uma nova linguagem. A gente vê isso através dos louvores. A cada novo tempo a gente vê uma nova forma como Deus flui e toca comunidades. A gente vê isso através da palavra. A cada nova geração Deus utiliza de novas linguagens para manifestar a sua glória. Irmão, entenda isso. O evangelho é como a água. Não sei se você já observou, mas tem muitas garrafas de água que carregam um prazo de validade. Mas a água em si, ela não estraga. A única coisa que faz com que eu precise colocar um prazo de validade é no momento em que eu armazeno essa água. O prazo de validade não está na água, o prazo de validade está na garrafa. E assim é aquilo que a gente carrega. Por mais que Deus mude de tempos em tempos a linguagem, aquilo que a gente carrega continua sendo o mesmo. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo à medida que você permite que Deus faça algo novo. Tem gente que não vive o novo no casamento porque não consegue se lançar no novo. Tem gente que não vive o novo no ministério porque não consegue se abrir para o novo. Tem gente que não vive algo novo na América porque não consegue se abrir para o novo. Irmão, tem gente que está aqui, e se você perguntar algumas coisas em relação à cultura americana, ele não sabe. Mas se você perguntar o último capítulo da novela das 9 da Globo, ele vai te responder. Transicionou de nação, mas não transicionou de cultura, nem de geografia, nem de mentalidade. E nada contra, ok? Eu só não vejo muito sentido querer estar numa nação diferente, consumindo a mesma cultura, tendo o mesmo tipo de relação e fazendo sempre o que eu fazia. Você só mudou por causa do PIB daqui? Ou você mudou para construir algo aqui? Você só mudou porque aqui é um pouco mais seguro? Ou você se mudou para cá porque você entende que Deus te chamou para construir algo novo aqui? Porque, irmão, se a gente construir um gueto brasileiro dentro da América, é como se a gente tivesse feito uma embaixada dentro de uma nação estrangeira. Deus não nos chamou para construir algo para dentro, Deus nos chamou para construir algo para fora. Então eu estou aqui há 20 anos, eu não falo a língua daqui, eu não conheço nada daqui, eu não tenho relações com ninguém daqui, eu só tenho amigos brasileiros, só me alimento de cultura brasileira. Isso é um problema? Depende do que você carrega. Se o que você carrega dentro de um gueto está bom, amém. Mas se o que você carrega pode tocar uma geração, você precisa se mover no novo. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Eu lembro de um testemunho que eu li num livro, que eu achei interessante. Um pastor da Califórnia, ele disse que quando ele era jovem, ele chegou em casa e tinha pegado fogo na casa deles. A casa estava toda cheia de fumaça e eles entraram para tentar salvar algumas coisas. E aí quando ele entrou, uma cena marcou ele para sempre. Ele falou que na lareira da casa, no centro da casa, ficavam os troféus do irmão dele. E quando eles chegaram, estava tudo queimado, só tinha metal retorcido. E o irmão dele estava desesperado só por causa dos troféus, e ele chorava copiosamente, ele estava desesperado. E aí a mãe dele, tentando consolar o irmão, falava: fica tranquilo, a gente vai fazer tudo de novo, fica tranquilo, eu vou mandar fazer troféus novos. E ele diz que aquilo para ele foi um milestone, foi um marco. Aquilo mudou algo na vida dele, porque ele olhou para a cena do irmão e ele teve um insight. Ele falou: se em algum momento da minha história a glória do meu passado fizer mais sentido para mim do que a expectativa do meu futuro, a minha jornada perdeu o propósito. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Quando eu falo sobre mantermos a chama acesa, você sabe qual é a garantia, o dispositivo de segurança que Deus estabeleceu para que a gente mantenha sempre o nosso coração queimando?
é que a gente esqueça o que já viveu de bom no passado, a ponto de entender que Deus tem algo novo e bom para fazer no presente. É para que a gente celebre aquilo que Deus já fez no passado, mas para que a gente entenda que Deus também quer fazer coisas boas e novas no presente. É para que a gente dê testemunhos de milagres que Deus fez no passado, mas a gente não se esqueça que Deus também tem novos testemunhos e milagres para fazer no presente. É para que a gente não se agarre à fé dos nossos avós, mas entenda que nós também teremos os nossos testemunhos de fé. Pastor, como eu posso manter a chama acesa? Estando sempre numa estação em que a sua dependência é a única forma de te manter de pé. Estando sempre se envolvendo com algo novo em Deus, em que você não tem mais como utilizar o testemunho de 10 anos atrás como uma base de segurança. Ele não funciona mais. Pastor, você está falando para eu esquecer o que Deus fez? Não, eu estou falando só para você não viver em meio a memoriais. Museus são bons para visitação. Ninguém quer morar lá dentro. Uai, seu app de vídeos curtos.